Então, como o Thales estava falando, o Teorema 2 foi o que a gente estudou ontem na disciplina. Teorema 2 basicamente fala o que eu comentei para vocês. A gente vai fazer exercício, talvez treinar um pouco melhor essa parte aqui, mas ontem eu já falei para vocês sobre isso. Na definição de Sinov, ela fala sobre limites laterais pela direita e limites laterais pela esquerda. Então, ontem eu já fiz um comentário para vocês. Aqui tem uma definição formal, mais no sentido matemático. A gente escreve dessa forma o limite pela direita com o sinal de mais, o limite pela esquerda a gente escreve com o sinal de menos, que foi uma coisa também que eu mostrei para vocês ontem na aula. Então, na parte intuitiva, tem aqui um gráfico, que é aquela função 1 sobre x quadrado. O comportamento do gráfico, esse comportamento que tem aqui, aí você percebe que a função é sempre positiva. O que significa isso? Que para qualquer valor de x, diferente de zero, claro, a sua função é sempre positiva. Ela sempre vai estar acima do eixo x. Esse aqui é o eixo x. Tem números... Aqui o x é um número positivo. Aqui o x é um número negativo. Mais o y, que está toda essa parte aqui, é sempre um número positivo. É por isso que a parte que está para baixo eu nem coloquei no gráfico. Então, aqui tem dois limites laterais, reforçando a ideia de limites laterais, que o limite de f de x, dessa função que tem aqui, para x tendendo a zero pela direita, e o limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês falem é o que significa isso aqui em palavras. O x tendendo a zero pela direita, sabendo que o zero está aqui. Alguém pode me explicar em palavras? Quando o x tende a zero por valores positivos, Tá. Certo, mas está faltando uma parte importante. Estava explicando. Valores maiores que zero. Maiores que zero é a mesma coisa que o Thales estava falando, que é números positivos. Até aí está certo, mas está faltando uma parte, que é importante. O valor positivo pode ser, por exemplo, o 1.000, ou 500, 5.000. O que coisa está faltando no que vocês estão falando? Que tem que ser números próximos, né? Isso, tem que ser um número próximo de zero. Então, aqui, quando a gente fala sobre limites, na verdade, quando a gente fala sobre limites em geral, é sempre alguma coisa próxima de um determinado valor. Então, aqui, aquele x tendendo a zero pela direita, quer dizer que o x é positivo, mas bem próximo de zero. Eu vou chutar o nome, provavelmente eu vou estar errado, mas é a Carolina que falou próximo de zero? Isso. Ah, legal. Estou tentando adivinhar. Certo. E o que significaria agora isso aqui? O x tende a zero pela esquerda. Valores negativos próximos de zero. Isso. O x menor do que zero, valores negativos, no caso, x menor do que zero, mas, e essa aqui é a parte importante que vocês não podem esquecer, mas bem próximos de zero. Então, o que seria um valor próximo de zero pela direita? Eu vou falar um valor, por exemplo, 1. 1 pode ser um valor próximo de zero? A gente pensar no limite lateral pela direita e eu falar assim, significa que o x pode ser igual a 1. O que vocês pensariam? Está certo, está errado, está mais ou menos? E por quê? Não estaria certo, seria mais correto pensar em números bem menores, com 0,00001, algo desse tipo. Tá. Não estaria 100% errado. Estaria meio certo. Por que estaria meio certo? Porque 1 é maior do que zero. Então, até aí, tudo bem. Mas na segunda parte, no que você está falando, aí está certo. Ou seja, um número bem próximo de zero. 1, bom, até você poderia pensar, mas 1 não está muito longe de zero. Mas tem números mais próximos do zero ainda. Você pode pensar em meio.
Mas alguém pode pensar um número menor do que meio, e por aí vai. Então, na verdade, quando a gente pensa em próximo, é quase colado no zero, mas não é igual a zero, certo? Então, por exemplo, aqui, x maior do que zero, mas bem próximo de zero, eu vou escrever aqui um número 0, 0, 0. Aqui você vai colocar muitos zeros, 1, por exemplo. Então, o que acontece com a imagem da minha função quando eu estiver bem próximo de zero pela direita? A imagem da minha função vai para qual valor? Infinito. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, muito bem. Então, infinito positivo. E o de baixo? Aqui está falando x maior do que zero, mais bem próximo de zero. Qual que seria um número negativo, mais bem próximo do zero? Alguém pode falar? Professor, pode ser, por exemplo, números como notação científica? Por exemplo, -1 vezes 10 na 23? Pode ser. Só que eu acho que a notação científica, eu não sei se é claro para todo mundo. Assim, no sentido, quantos zeros você está colocando. Mas tudo bem, a gente poderia escrever uma notação científica sem problema. Mas vou tentar simplificar a vida de vocês. Então a gente vai ter, por exemplo, alguma coisa assim. É basicamente o mesmo número, só que agora com sinal negativo. Então vai ficar bem próximo de zero. Quase grudado nele, quase colado nele, mas não vai ser igual a zero. O que acontece com a imagem da minha função se o x é negativo, mas bem próximo de zero? Tende ao mais infinito. Mais infinito também, certo? Uma pergunta até aqui? Não. Tá, legal. Então aqui, de novo, limites laterais, pela direita, pela esquerda. Então aí, alguém perguntou ontem alguma coisa do tipo, na verdade era um exemplo diferente, era um sobre x, mas eu vou pegar a mesma ideia para fazer isso aqui. Vou perguntar para vocês, quem que seria agora o limite, se eu perguntar para vocês, limite de f de x com x tendendo a zero, qual que seria a resposta e por quê? Bom, eu acho que a resposta seria que o limite de f de x com x tendendo a zero é mais infinito, porque tanto vindo pela direita quanto pela esquerda, os limites eles tendem para o mesmo valor. Isso, muito bem.